Então, meus queridos alunos, ó, o ponto principal do ministério de Ezequiel, tá, o ponto alto, foi ocasionado pela chegada de um mensageiro enviado de Jerusalém, anunciando a queda da cidade. Tá? É o ponto alto. Em face do consistente ceticismo do povo para com a sua pregação, esse acontecimento constituiu a confirmação divina de seu ministério. Ou seja, ele estava pregando, o pessoal não estava crendo muito, não. Daí por diante o povo se reunia para ouvi-lo. Aí está no capítulo 33 e o versículo 30. Ou seja, o chamado ministerial, a vocação, aluno para pastor, para ministro, para obreiro, não tem imediata aprovação. Guarde isso. O apóstolo Paulo não teve imediata aprovação, não. Barnabé teve que inserir ele ali e o pessoal era receoso com ele. Não tem uma imediata aprovação. Não tem, não tem. Então Ezequiel leva um tempo para ter uma aceitação ali, até que se confirme que realmente ele é um enviado por Deus. Agora ele está livre para entregar-se à tarefa de reabilitar a nação espalhada. E isso forma o tema dos capítulos 33 e 37. Desde muito tem sido motivo da perplexidade o fato que, após a restauração da nação israelita, né, da era messiânica, Ezequiel tenha falado sobre um novo levante de poderes estrangeiros contra Israel, que é Gog e Magog, capítulo 38 e 39. Existem, não obstante, razões convincentes por detrás desse ensino e não podemos ver qualquer necessidade de negar a sua autoria, Ezequiel. Ver as notas introdutórias, tá? A conclusão do livro, que é o capítulo 40 a 48, é o produto de uma mente devota que por longo tempo e afetuosamente ponderou a respeito da adoração de Israel em sua vindoura era de bênção. Somos aqui fortemente lembrados que Ezequiel era ao mesmo tempo um sacerdote e um profeta. Nessa qualidade ele combinava em si mesmo as duas grandes correntes de tradição de Israel. Numa terra purificada de toda impureza, é exibida a adoração ideal num templo ideal a ser observada por um povo ideal. Peculiaridades. Duas características da personalidade de Ezequiel já têm sido mencionadas, a saber, a vivacidade, deixa eu ajustar aqui para vocês, de sua imaginação e seus poderes, né, sem paralelo de telepatia, clarividência e prognóstico. Nossa, o que é isso, pastor? Ezequiel era um vidente, calma, aqui é um dom, tá? Que ele tinha, como todo profeta tinha, né? Essas coisas se combinavam como um senso avassalador sobre a transcendência de Deus, que pode produzir passagens de literatura que, de muitos modos, parecem estranhas para a mente moderna, mas que são ricamente recompensadas para o investigador. Por exemplo, quanto são os que têm ficado tão perplexos pelo relato de Ezequiel sobre a sua visão inaugural no capítulo 1, a ponto de não continuar a leitura do seu livro? No entanto, uma vez compreendido esse capítulo, fica percebido que ele é altamente significativo e dotado de grande valor espiritual, como os próprios judeus reconheciam. Uma afirmação do Messias, né, ou do Messias, registra que a carruagem, isto é Ezequiel capítulo 1, e a criação, isto é Gênesis capítulo 1, são dois particulares que devem ser expostos apenas para uma pessoa prudente. Ageu capítulo 2, citado por Coke na página 23. Observações semelhantes poderiam ser feitas no tocante a muitas passagens obscuras e negligenciadas por Ezequiel. Em certas direções, Ezequiel foi pioneiro de movimentos de pensamento que estavam destinados a se desenvolver como característica do judaísmo posterior. Este foi o primeiro a declarar com clareza dogmática a verdade da obrigação individual. Ou seja, cada um vai pagar, Ezequiel capítulo 18, né? Cada um paga pelo seu pecado. Mediante a frequência de suas visões, natureza de êxtase de muitas de suas afirmações, especialmente mediante suas profecias concernentes a Gog e o reino futuro, ele moldou um tipo de profecia que, no tempo devido, conduziu um movimento apocalíptico. Ezequiel, pois, é a ponte entre a profecia e o apocalipse, estão interligados. Além disso, devido ao seu treinamento sacerdotal, ele se sentia naturalmente mais interessado, né, na adoração do que no evangelismo. Consequentemente,
o espírito missionário tão evidente nos últimos capítulos de Isaías, que está quase totalmente ausente nos escritos de Ezequiel. Em todas essas questões, a saber, a obrigação individual, a pregação apocalíptica e o esquecimento dos gentios na contemplação do reino de Deus, o judaísmo foi muito além de Ezequiel. E em certas direções produziu realmente uma caricatura, tá, de seu ensinamento. Veja, por exemplo, as anotações introdutórias do capítulo 18. Tá? É injusto, todavia, culpar Ezequiel desses desenvolvimentos infelizes, como é injusto culpar Daniel por causa das peculiaridades, né, de alguns escritos apocalípticos, ou culpar o apóstolo Paulo por causa da doutrina da predestinação e a condenação. Né? E aí suspire, tem aula de soteriologia aqui, tanto para Armínio quanto para Calvino. Tá? A predestinação pela presciência, tem aula para você. A predestinação por decreto, é para você também. Onde Ezequiel e Daniel fizeram silêncio, né, ou quando muitos se mostraram implícitos, o judaísmo se tornou explícito e exagerado, tal como a lógica de algumas pessoas leva até uma posição que a maioria dos crentes cristãos, né, acredita que seria rebatida por Paulo. É infeliz em alto grau, por conseguinte, que muitos eruditos bíblicos depreciem Ezequiel como retrógrado em sua doutrina. Pelo contrário, seu livro traz o que? Importantíssima contribuição na providência de Deus para o desdobramento da revelação de Deus na Bíblia. Precisa ser estudado com maior simpatia do que alguns estudiosos modernos estão presentemente inclinados a fazê-lo. Finalmente, poderia ser talvez mencionado que em alguns lugares o texto de Ezequiel tem sofrido muito devido à transmissão do texto. Indicar cada uma dessas dificuldades exigiria um espaço, mais espaço do que é permitido num comentário dessa extensão. Somente as correções mais importantes têm sido salientadas na exposição. Ao estudante interessado é recomendado um utilíssimo comentário por Diacoque, tá? Que apesar de que em alguns respeitos ultrapassa a questão da conjectura, além do que os eruditos conservadores geralmente permitem. Tal comentário é caracterizado em seu corpo principal, pelo menos por uma recomendável sobriedade de julgamento. Esse escritor não tem hesitado em aproveitar dele frequentemente. Tá? E aqui depois nós vamos para outra parte dele, né? Que seria indomável, cabeça dura, face inflexível. Olha que interessante, hein? Falando um pouquinho, é claro, de Ezequiel.